Conforme as crianças crescem, elas precisam aumentar a independência para tomar suas próprias decisões e devem aprender a gerenciar riscos e assumir a responsabilidade pelos seus atos e omissões. Como pai, você pode ajudar seu filho a desenvolver confiança, experiência e julgamento, estando preparado para abrir mão e permitir que ele tome decisões adequadas à idade. Seu filho precisa de confiança e em sua própria capacidade de agir adequadamente, bem como de acordo com seus valores pessoais. Seja qual for o seu objetivo, acredite que você pode fazer isso e não tenha medo de falhar. Neste vídeo vamos dar dicas de como você pode trabalhar em seu filho a autoconfiança, a responsabilidade e o gerenciamento de riscos. Fique conosco até o final e você verá como. Olá, eu sou Evandro Conte da EUSA Escola de Empreendedorismo para Crianças e Adolescentes, pai do Lucas e do Tiago. Nós, pais, sabemos que as crianças aprendem com seus erros, mas ainda insistimos em correr atrás dele para entregar aquele agasalho que eles esqueceram ou levar a mochila que eles esqueceram. Você não é um mau pai se você permite que seu filho se esqueça de fazer algo e de vez em quando. Esquecer faz parte da vida, mas você pode ajudar seu filho a desenvolver hábitos mentais adequados que os capacitem a minimizar seus próprios erros e, quando não conseguirem se lembrar de algo, ajudá-los a compreender que precisam assumir a responsabilidade por suas ações e lidar com as consequências. Pense em algumas coisas que você faz pelo seu filho. Por exemplo, lembrá-lo de fazer o para casa, separar o uniforme que vai usar para ir à escola, arrumar a mochila da escola, preparar a merenda da escola e provavelmente vai ter um monte de outras coisas. Isso é só um exemplo. Olhe para a sua própria lista e pergunte o que você pode confiar que seu filho fará por si mesmo. Se a resposta for não muito, então pode ser que você esteja excessivamente com medo das consequências se eles esquecerem. Pergunte a si mesmo qual a pior coisa que pode acontecer e se pode ou não contribuir para o crescimento deles, permitir que falhem, do que protegê-los em excesso. Se não fizerem a tempo alguma dessas atividades que você relacionou, que a gente citou anteriormente, o que pode ocorrer? Chegarão atrasados na escola? Faltará algum material durante a aula? É muito provável que aprenderão com os erros para que não ocorram os mesmos problemas novamente, para não passarem vergonha na sala de aula ou morrerem de fome por não ter levado lanche. Um aspecto importante de tomar boas decisões é olhar para as anteriores para aprender com elas. Na verdade, seu filho precisa cometer erros e tomar decisões ruins para permitir que o aprendizado aconteça. Então, tirar toda a responsabilidade deles pode prejudicar seu crescimento em confiança, bom senso e independência. É importante que os filhos comecem a fazer um banco de ideias, experiência, guardar na cabeça, vivenciadas e assim terem como base as consequências das decisões já tomadas no passado, bem como o grau de risco. Experiências essas que podem ser físicas, emocionais e sociais. Esta é uma área difícil para os pais, mas a verdade é que, embora tenhamos, obviamente, o dever de proteger nossos filhos de riscos graves, também é fácil de superprotegê-los. E que pai que não gostaria de colocar o seu filho em uma bolha para que ele não tenha nenhum tipo de sofrimento, hein? Nenhuma criança jamais aprendeu a andar de bicicleta sem cair muitas vezes em seus primeiros anos de uso. E da mesma forma, qualquer conquista que vale a pena carrega o risco de fracasso ou pelo menos contratempos e arranhões ao longo do caminho. O risco é frequentemente considerado no contexto estreito do físico, cair ao aprender a andar ou correr, cair de árvores e assim por diante, mas em um sentido amplo. O risco está envolvido em qualquer situação em que algo novo e desconhecido esteja sendo tentado. Um dos riscos que podem inibir a criatividade e a aprendizagem em crianças dessa idade é o fracasso. E é importante que as crianças aprendam que o fracasso não deve ser temido, mas muito bem-vindo, como uma oportunidade de aprender e melhorar o desempenho.
Visto que o risco é inevitável, seu filho precisa de uma série de coisas de você. O primeiro é a informação, pois sem informações relevantes e precisas, o risco não pode ser avaliado. Portanto, se eles vão escalar aquela árvore, alguma discussão sobre as coisas a serem observadas. Por exemplo, galhos podres, espinhos nos galhos, bichos que podem estar nos galhos e colmeia de abelhas na árvore, por exemplo. A segunda e terceira coisas que seu filho precisa para lidar com risco são coragem e visão. Nestes casos, é necessário apenas dizer que incentivá-los a visualizar o objetivo desejado é uma ótima forma de motivar seu filho a enfrentar e superar o medo. A análise de risco faz a diferença entre assumir riscos calculados e proporcionais, onde os benefícios superam os riscos e os elementos mais arriscados podem ser identificados, minimizados ou removidos de alguma forma. A análise de risco também é uma boa maneira de desenvolver a disciplina mental de controlar ou deixar de lado as reações emocionais, como o medo, quando apropriado, a fim de atingir um objetivo desejado. Você pode ajudar seu filho a se acostumar a lidar com risco sem expô-lo a um perigo desproporcional. Por exemplo, escrevendo em oficinas de esportes ou atividades circenses que fornecem acesso a atividades de aventura sob supervisão segura. As crianças naturalmente vão buscar emoção e desafio. Portanto, fornecer acesso a esses tipos de atividades em um ambiente onde que elas também aprenderão sobre o perigo e a precaução de segurança, como exemplo, alturas, atividades ao ar livre, skate e assim por diante, os proporcionará uma saída muito mais segura e satisfatória do que eles encontrarão. Por exemplo, do que escalar telhados de garagem, andar em cima de muros entre as casas e soltar pipa perto da fiação. Não podemos proteger nossos filhos do risco. Eles precisarão aprender as consequências de julgar mal o risco, por mais doloroso que seja para eles. E para nós, pais, permitir que vivencie isso de uma forma controlada vai prepará-los para assumir riscos calculados mais tarde na vida. É isso que nós da EUSA Escola de Empreendedorismo fazemos em nossas aulas. E esse vídeo faz parte da nossa série Como Ensinar Empreendedorismo para o Seu Filho. Vou deixar o link aqui em cima. E se o conteúdo desse vídeo faz sentido para você, curta e compartilhe para que possamos continuar fazendo mais vídeos como esse. Espero que tenham gostado e mandem as suas dúvidas ou sugestões aqui nos comentários. Obrigado e até o próximo vídeo.